Bom, vamos agora responder a pergunta do nosso vídeo de hoje. Será que eu devo comprar uma impressora de 5 mil reais ou uma de 50 mil reais? Serve bem ao meu propósito, serve bem, vai me dar uma boa qualidade de impressão, vai servir bem ao meu fluxo da clínica. Então, vamos primeiro aprender os tipos de impressora, tá? A gente tem dois tipos de impressora no nosso mercado. A impressora de fabricação por filamento fundido, que é a FFF, ou FDM, que é modelagem por deposição de fusão. É uma máquina que derrete filamento, que é um filamento de PETG, um polímero, e vai depositando camada para formar o desenho. Então, esse desenho aí é depositado sobre uma plataforma. Então, eu tenho uma ponteira, eu aqueço aí a minha corda de filamento, meu PETG, sofro um aquecimento, e ele é depositado sobre uma superfície e vai formando assim o meu modelo, o meu projeto. Eu não tenho uma impressora de filamento, de FDM, mas tenho colegas que têm. Vou deixar aqui na descrição uma impressora muito boa. A diferença é basicamente da de resina, porque a FDM, a FFF, ela não tem processo de pós-cura, que a gente precisa fazer depois da impressão de resina, que é a lavagem e cura em luz UV. Então, a diferença básica hoje em dia entre esses dois tipos de impressora é basicamente que uma não tem a resina, então não tem aquele cheiro de resina, não tem processo de cura, e a outra de PETG filamento. Eu sou da galera da resina, mas também tenho colegas que usam de filamento e para eles tem uma boa resolutibilidade. Mas não para, por exemplo, modelos provisórios, não para placa de bruxismo, é apenas para impressão de modelo. Talvez um guia cirúrgico, mas tem suas limitações. Então, se você só quer imprimir modelo e não quer ter processo de pós-cura e tá tudo bem para você, uma de filamento resolve muito bem para você. Vou deixar aqui na descrição o link de uma impressora ótima para odontologia, que é a Up Mini. E tem as nossas impressoras de tanques, nossas impressoras de resina, que é a VAT. Que é um tanque onde a gente coloca resina líquida e ela é fotopolimerizável através de uma luz com um comprimento de onda específico. E aí formando o desenho que a gente construiu no nosso setup e no nosso software. Então aqui a gente tem impressoras de filamento e aí uma ilustração de como seria uma impressora de resina. Categorias. A gente tem duas categorias, SLA e DLP. SLA, que foi a primeira lançada no mercado, que é Stereographic Apparatus. Nossa, esse aí eu treinei para falar esse nome, treinei muito. Que é um feixe de luz, que é mais utilizado. Através de um feixe de luz que cura a resina e produz a partir daí um objeto. E a gente tem a Farmlabs e a Anycubic. Só que hoje a Anycubic ela não só tem impressoras de SLA, ela tem também impressoras de DLP. DLP, que é Digital Light Process, que é um projetor. Essa categoria veio depois da SLA, como eu já falei, e tem um projetor de alta resolução. O projetor ele vai projetar o desenho a ser produzido numa base de tanque de resina. Então, a impressão é mais rápida. E a gente tem um exemplo, a Monoray. Então, as duas categorias são SLA e DLP. Diferença com relação a elas é a distorção versus tempo, que era uma batalha das duas. Enquanto a SLA, ela emite apenas um feixe de luz e imprime um ponto da camada, ela tem um maior tempo e uma menor distorção, porque eu vou estar fazendo a polimerização de um ponto, de um local da minha plataforma, onde aquela luz vai ser emitida pelo meu laser, e aqui é uma lente, tá? Então, eu tenho o meu laser aqui, ele batia numa lente e ele projetava na minha mesa. A DLP, por outro lado, ela tem um projetor que emite um símbolo, como se fosse o símbolo do Batman. A gente tem o símbolo do Batman na impressora DLP e ela vai fotopolimerizar, ok? A diferença é, quanto mais largo, quanto mais distante do centro, mais distorção eu posso ter. Então, se eu tiver um desenho aqui, ele vai sair numa projeção diferente do se ele estivesse no centro.
Então, essa questão da distorção entre SLA, DLP e tempo ficou muito... batia muito de frente entre esses dois tipos de proposta de impressão. Até que veio uma nova forma de emissão de luz. Em vez de emissão a laser, a gente veio de uma emissão de uma tela, uma máscara de LCD. E essa fonte de luz de LCD, ela acende e apaga de acordo com o desenho que a gente vai fazer. Então, acendeu, apagou. Acendeu, apagou. Antes era um feixe de luz contínuo. Ok? E essa luz bate no tanque e faz desenhos de objetos impressos. Isso evita a utilização de sistemas de lentes de projetão, como a gente viu, caros e complexos, e as distorções que esses causam a peças de luz de DLP. Então, antes era lente e agora a gente tem os sistemas de LCD. Então, aqui uma ilustração de como eram as lentes na SLA, na DLP, e aí como é a introdução da tela de LCD no sistema. O sistema é uma coisa, o LCD é como a luz é emitida, ok? Então, não confundam isso. LCD não é categoria de impressora, é forma de luz projetada ou emitida, né? Então, aqui a gente tem o feixe de laser que batia na lente e essa lente reproduzia no tanque. Na DLP, a gente tinha o feixe, a gente tinha uma lente, um projetor que projetava o desenho aqui e aí era polimerizado. E aqui a gente tem a mesla, que é o LCD, tem vários feixes, esses feixes acendem e apagam sobre toda a plataforma. Então, mesmo que não tenha nada aqui, o feixe ele é emitido. Se eu colocar um material aqui, ele vai ser fotopolimerizado e vai ter uma qualidade de impressão boa, tá? Diferente aqui, que eu só vou ter nessa região. Vamos aprender agora a ler a descrição das nossas impressoras. A gente já aprendeu o que é uma impressora SLA, o que é uma LCD, e monocromática é o tipo da luz, né? Então, emite um tipo de cor só, o que facilita o comprimento de onda. Então, a operação do painel touchscreen, 3.5 polegadas, ele está falando desse painelzinho aqui, ó, que tem nas impressoras, que todas basicamente são de touchscreen. Os materiais compatíveis com a impressora. Resina padrão, elastomérica, calcinável e dental biocompatível. Então, ela serve bem para odontologia? Ela serve bem para odontologia. Então, com isso, a gente não tem que se preocupar. Uma coisa importante que a gente tem que ver da impressora também é se elas são impressoras abertas ou se são impressoras fechadas. Qual a diferença de uma para outra? Impressora fechada, ela só aceita a resina da empresa. O tipo de resina é aquela. Não tem como utilizar em outra. E impressoras abertas são impressoras que recebem qualquer tipo de resina de qualquer empresa. Então, existe um padrão de resina também. É importante você ver qual tipo de impressora e qual tipo de resina ela é compatível. A Anycubic, ela é aberta, então pega aí qualquer tipo de resina e vários tipos de resina também. Fonte de luz mínima é 405 nanomicrons UV. Altura de camada. A altura de camada é muito importante, a gente vai destrinchar ao longo desse vídeo, dessa aula. O que é a altura de camada? Quando a gente vai fatiar, fazer o fatiamento, e tem um vídeo de fatiamento aqui, para vocês verem como é que a gente faz o fatiamento para poder imprimir. Quando a gente faz o fatiamento, a gente especifica a altura que vai ser polimerizado naquele tempo. Então, aquela camada vai ser polimerizada naquele tempo. Qual a altura dela? Isso vai interferir na qualidade do meu modelo. Então, ao mínimo de altura dessa daqui, que é a Anycubic Photon S, que é a que eu tenho, essa daqui, que é pretinha, mas essa é branca, só questão estética, mas é a mesma. É de 0,01, que vai até os 0,05 milímetros ou microns. Aqui eu vou explicar o que é microns na resina. Aí embaixo tem precisão de posicionamento, 0,050, o tamanho da impressão, no caso, é o tamanho da bandeja, o tamanho dessa plataforma aqui, ó. A velocidade máxima de impressão. Eu não olho velocidade de impressão, tanto que eu não destaquei de vermelho. Por quê? Se eu quero um trabalho, quando a gente principalmente está falando de odontologia,
que precisa de uma acurácia, de uma precisão, eu não vou pensar em velocidade só. Eu não vou pensar em velocidade, tá? Então, isso aqui, para mim, 60 tá ok. Dá mais ou menos aí um modelo por hora. Conectividade é como você conecta, como é que você manda para a impressora o seu arquivo, é por pendrive. Formato do arquivo, isso é importante, tá? Então, ela é compatível com STL e PWMX. PWMX eu não utilizo, então fico de fora dessa parte. Operacionais Windows, Mac e Linux. Voltagem, alimentação, softwares compatíveis. Distinto Box e Photo Slice, que são os softwares de fatiamento. Tela de LCD 4K e horas previstas, horas de uso previstas, 2.000 horas. O que é isso? É o tempo de meia-vida do teu LCD. Bateu 2.000 horas, tem que trocar. Então, você tem que saber que você fica e com já na sua mente, computa aí quantas horas, na sua mente que 2.000 horas você vai ter que trocar o seu LCD. E tem vários vídeos aqui no YouTube falando como troca o LCD. Você mesmo troca. Ah, Amanda, por que você mesmo troca? Porque não tem assistência, gente. A gente não tem uma assistência da Anycube, por exemplo, aqui em Recife. Não tem. Dificilmente vai ter em São Paulo, Rio de Janeiro, mas não vai ter. Então, você vai ter que aprender a mexer. Não tem tanta gente especializada nisso. Então, se você está pensando em especializar em manutenção de impressora, vai aí uma dica muito boa de negócio para você. Tem mercado. Vamos falar sobre uma DLP, que é a Monoray. Tem área de pressão de 30 por 80 e 120. 200, né? 130, 80 e 200. Então, se a gente comparar, a da Anycube que é maior. Já é um diferencial. Tá? Então, a bandeja aqui, essa daqui, ela é bem menor. Espessura de camada, 20 micras, 50 micras, 100 micras. Quando vinha assim, quer dizer o seguinte. 0,5 milímetros de altura de camada significa 50 microns. Ou 50 micra. E, por sua vez, a altura de camada de 0,1 milímetros tem uma resolução de 50 microns. Então, quando vinha micra ou microns, você sabe que ali é milímetros. 20 micras, 0,02 milímetros. Ok? Projetor DLP, conectividade, tamanho da impressora. Esse é o tamanho da impressora, tá? Não é o tamanho da área, não. É o tamanho da impressora. A luz é a mesma, o mesmo comprimento de onda, só que em vez de UV na outra aqui é projetor. E a vida útil do tanque da impressão é 50 litros de resina. Então aqui eu tenho que trocar com 50 litros de resina. Então quando eu usar 50 litros eu já tenho que trocar. É o tempo de vida útil do meu tanque de impressora. Compatíveis com Windows 7, 8, 10, Mac e formato de entrada STL, OBJ e 3DS. Diferentes da Anycube, que era só STL e PWMX. Então, também saber. Como a gente trabalha mais na odontologia com STL, então, no máximo OBJ, no máximo. Então, isso não afeta tanto. Visto as diferenças, vamos agora para qualidade de impressão. Em relação a tempo e camada. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho uma peça de 100 milímetros de altura. Opa, foi mal. Eu tenho uma peça de 100 milímetros de altura. Se a gente usa o parâmetro de altura aqui de camada, que é a layer hair, péssimo, tá horrível meu inglês, de 0,2, isso aqui, esse padrão aqui, tem na hora do fatiamento, tá? Se a gente tem um padrão de 0,2 milímetros, essa peça vai ter 500 camadas. 100 milímetros de altura dividido por 0,2 milímetros vai ter 500 camadas. Só fazer uma divisão básica. Para essa mesma peça, usando a camada de 0,05, ou seja, uma camada menor, mais fina, eu vou ter 2.000 camadas. Lembre que a peça vai ter a mesma altura de 100 milímetros, independente de altura de camada figurada, o que vai alterar o número de vezes que o cabeçote ou luz fará o ciclo completo de camada. Isso tanto na FF como na nossa de resina. Então, esses padrões de altura, camada, é o mesmo para todas, independente aí
do sistema que você for utilizar, tá? Na categoria do tipo de impressão, de impressora, ou da categoria da impressora. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro modelo que eu levei meia hora para fazer, com altura de camada de 0,3. 0,3 milímetros. Demorei meia hora, foi super rápido. Mas aí a gente vê o quê? A gente vê que, primeiro, ele está mais torcido, ele está um pouquinho angulado, com relação ao meu último modelo, que eu demorei 4 horas. Então, tem um pouquinho de angulação, já vejo uma distorção, e eu não estou vendo bem detalhado ainda. Então, quanto menor a camada, mais horas eu vou ter. Então, não se trata de velocidade de impressão. Não se trata da velocidade da impressão. Se trata da quantidade da espessura da camada que você vai querer que o teu modelo imprima. Isso que vai alterar o teu tempo de impressão. Se vai ser mais ou se vai ser menos. O modelo na vertical, ele demora mais do que o modelo na horizontal. Porque no modelo na vertical vai ter mais camadas. Isso é lógico. Se eu imprimo 2 modelos na vertical e 2 modelos na horizontal, eu vou demorar 4 horas em um e 2 horas em outro. Ou 1 hora e pouco em outro. Então, não é uma velocidade. É o número de camadas. O X está no número de camadas que a gente vai precisar. Então, na hora de a melhor escolha para o seu consultório, a gente tem que levar em consideração a altura da camada de impressão, o quanto aquela impressora mínima faz, quanto ao máximo, o tempo de meia-vida da luz, seja através de horas ou de litros, e o fluxo da clínica, que a gente vai ter um cálculo básico agora, tá? De como seria mais ou menos calcular o fluxo da clínica. No período de 1 ano, digamos que você comprou uma impressora, essa impressora tem 1 ano de garantia. N-Cube, nem pense, tá? Porque não tem assistência, então não tem 1 ano de garantia. Mas na Monoray, como é uma impressora de não 50, mas de 30 e poucos mil reais, tem assistência. Um modelo, a gente imprime geralmente um modelo aí por hora. Um modelo, ele geralmente pode ser menos, pode ser um pouco mais. Mas vamos botar aí 11 ml. Vezes 8, que é a quantidade de horas por dia que a gente trabalha, né? Se a gente passar o dia inteiro trabalhando, feito a gente que rala, né, 8 horas por dia, às vezes mais, ela dá 88 ml por dia. Então, no SLA, que tem um tempo de minha vida de 2.000 horas, eu vou ter 2.000 arcadas. 1 hora por uma arcada, 2 horas, 2.000 arcadas. Sendo 2 arcos por paciente, superior e inferior, eu tenho 1.000 pacientes. 1.000 pacientes dividido por 12, eu tenho 84 pacientes por mês. Ok? Então, no ano, eu tenho que atender 84 pacientes por mês. Numa DLP, tá DLA, mas DLP, eu tenho 50 litros. 50 ml, 88, 568 dias. Isso, vezes 8, dá 4.545 arcadas, sendo 2 por paciente, 2.772 pacientes, 189 pacientes por mês. Claro, óbvio que você não vai imprimir todos os seus pacientes, a não ser que sejam pacientes de alinhador. E aí você tem que computar que todo mês você vai ter pelo menos 4 arcadas. Então aí já diminui esse tempo. Então você tem que pensar. E aqui não é nem um ano, né? Um ano tem 365 dias, ele tá falando assim, cálculo básico, se eu quisesse realmente. Então assim, se eu dividir pelo número de anos normais, vai dar muito menos pacientes, obviamente. Mas eu quis no período de 1 ano. Então, assim, se você imprime todos os seus pacientes, são pacientes de alinhador, é outra história. Se você tem esse fluxo, né? Vamos trabalhar aí. Ela trabalhando todos os dias de trabalho. Estou contando aí dias úteis, não estou contando no final de semana, estou contando dia útil. E o que me fez optar por uma N-Cube? Se na Monoray eu tenho um tempo de vida maior, eu tenho um volume de pacientes maior. Simples, rápido e prático. O tamanho da minha mesa de impressão. Não é velocidade. Não é. É o tamanho da minha mesa de impressão.
com essa mesa de impressão da Anycubic Mono X. Não estou fazendo propaganda aqui, eu não estou sendo paga. Mas eu optei pela Anycubic Mono X pelo tamanho da mesa. Porque eu preciso de um volume maior e preciso que minha impressora trabalhe menos tempo para o meu LED não ser gasto tanto. Então, se eu tenho uma mesa maior, eu consigo imprimir uma quantidade de modelos maior no mesmo tempo que eu imprimia numa menor. Entendem? Não é velocidade, é volume. Eu tenho um volume muito maior do que eu vou ter na minha monoray, porque a minha mesa é muito maior do que a dela. Eu vou imprimir mais modelos ainda em menos tempo. Por isso que eu optei pela Anycubic Mono X. Então, eu optei por comprar uma impressora de 5 mil pela mesa de impressão. Não foi porque é uma impressora maravilhosa, ou o LED vai demorar para ser trocado, ou a qualidade, porque agora vocês podem ver que a qualidade delas é pau a pau. A qualidade aqui é pau a pau, ou pela velocidade, não. Eu quero o volume. Eu consigo imprimir 10 modelos em 4 horas. E para imprimir 10 modelos na outra, tem que passar 2 dias, 3 dias, ou mais. Entenderam? Então, assim, quando vocês forem comprar a impressora de vocês, o que precisa necessariamente? O que é que eu desejo? Se eu tenho um volume de paciente muito grande, se eu faço alinhador, eu tenho um volume de modelo muito grande, eu preciso de uma mesa grande. Eu não preciso de impressora rápida, porque eu quero qualidade. Eu preciso de uma mesa grande, tá? E, consequentemente, aí vem qualidade também na impressão, que a qualidade é a mesma. Quem vai regular a qualidade é mais você do que a impressora. A gente viu aqui que é mais você do que a impressora, que a qualidade se modela tanto na resina como no desfilamento, tanto na DLP como na SLA. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva no canal e até a próxima para mais vídeos.